tá? Para quem não nos conhece ainda, para quem está chegando agora, muito bem-vindos e obrigada pelo tempo de vocês. A Essence é uma consultoria especializada SAP já há mais de 23 anos, né, em atuação principalmente em implementação de ERPs, já passou por todas as histórias, né, por todas as versões da SAP, ECC, S/4HANA, Cloud, Public, enfim, é uma consultoria especializada em implantações de sistemas de gestão. E aqui nós estamos justamente dentro do nosso processo, né, não é só implementar, e sim acompanhar o cliente. Então, dentro de todo esse contexto de acompanhamento e monitoramento do cliente, nós vimos que existiam dúvidas em relação a várias ferramentas, principalmente essas ferramentas novas que estão sendo implementadas e que estão vindo junto com o sistema SAP. Então, em função disso, nós começamos uma campanha de webinários, tá? Em que depois eu vou deixar meu e-mail aqui no chat. Quem se interessar e não tiver assistido os webinários anteriores, por favor, nos acione que a gente manda o link, estão todos gravados no nosso canal do YouTube. Então, nós fizemos já webinário sobre Signavio, sobre BTP, sobre a LM. Temos uma programação grande ainda pela frente para os próximos meses de webinários, porque a gente tem entendido que os clientes SAP, os usuários, às vezes não têm tempo, naturalmente, de ficar se atualizando na velocidade em que a SAP se atualiza, e que essa é uma grande oportunidade da gente ter essa atualização em português, conversando, tirando dúvidas através desses webinários. Aqui presente nós temos o nosso gerente de delivery, né? Nós gostaríamos só de apresentar rapidamente a turma antes de passar a palavra para o nosso palestrante, tá? Então, nós temos o Tiago Perito, que é o nosso gerente da área de delivery para a área de manutenção e fábrica de software, né? AMS, fábrica de software. Temos o Eduardo Falcão, que é o nosso gerente de delivery para a área de projetos, tá? Estamos aqui com o Bruno Loverbeck, que é o nosso head da área de inovação. E temos o Emílio, né? Estamos aqui com o Emílio, que é o nosso diretor comercial, Emílio Chofetti, tá? E, mais do que nunca, agradecer a presença da SAP, através do Ricardo Bechara, tá? Que é o gerente de toda essa solução SAP do S4HANA, tá? Que está nos dando a honra de vir trazer esse tema que hoje, né, é tão relevante, tão importante, que é justamente a parte do IA, né, da inteligência artificial na SAP, os seus assistentes e os seus agentes. Ricardo, é com você, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e agora o palco é seu. Imagina, pessoal, bom dia, obrigado aí pela oportunidade, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, essa audiência gigante, hein? Isso aqui já é um canal do YouTube, já não é só uma apresentação, né? Dá pra dar um friozinho na barriga, né, Bechara? Ah, exatamente, tá vendo? Plateia. Mas, pessoal, novamente é um prazer estar aqui. Então, eu vou passar um pouco do que é a visão da SAP para a né? O que a gente chama aqui do Autonomous Enterprise, que é a empresa autônoma, a empresa que vai trabalhar com a IA e, claro, sempre com o ser humano, né, no centro de tudo, sempre com o ser humano tomando as principais decisões para a gente poder implementar, certo? Bom, hoje em dia, basicamente, todo líder, né, tem IA na sua pauta, tá? Os mercados estão demandando, é algo que, como eu conversei com alguns executivos, alguns donos de empresa, empresários, alguns dizem que é uma questão de sobrevivência, né? Não é uma questão até opcional, né? Mas a pergunta que fica é se essa IA que a gente tem hoje, se ela consegue realmente escalar e se ela consegue entregar aquilo, né, e atingir as expectativas, né, das empresas, né? E o que a gente vê hoje, realmente, é que, sem dúvida, a IA ela está em todo lugar, tá? Ela está sendo trabalhada pelos usuários, pelas pessoas, né? Nós todos, né? Nossa vida, né? Quem não está utilizando alguma IA, algum LLM, alguma coisa. Mas, do ponto de vista de uma operação empresarial,
né? Essa parte do LLM genérico, aquilo que o LLM consegue entregar, que realmente estão cada vez melhores, né? Cada vez os LLMs mais eficientes, não é suficiente, né? Isso aí é só a pontinha aqui, como a gente diz, do iceberg. E não é suficiente para operar dentro de uma corporação, né? O que a gente realmente precisa para que haja uma acuracidade suficiente para uma operação, né? Conhecimento de processos de negócios, são esses dados conectados, né? Toda a IA é tão boa, né, quanto os dados que ela utiliza, né? E a gente precisa realmente ter um ambiente seguro, com governança, estável, né, que cumpra com a regulamentação. Isso é extremamente necessário, pessoal, e realmente hoje há deficiências nesses 3 pontos, né? Por isso que a gente acaba vendo aí que, pelos estudos, inclusive do BCG, 74% das empresas não passam da fase de piloto, né? Isso é muito frustrante, porque há uma expectativa muito grande para que as empresas coloquem IA na sua operação, né? Então, assim, realmente, a SAP hoje ela está muito bem posicionada para cumprir com esses requisitos, né? Como a gente já sabe, a SAP tem mais de 50 anos de operação, mais de 50 anos de conhecimento de indústria, né? Então, a gente é expert nisso. Outro ponto é que realmente essa camada de dados precisa ter contexto de negócio, e por isso que no caso da SAP a gente está também muito bem preparado para isso. Os dados, a grande parte dos dados da operação são gerados pelo RP ou por outras aplicações que também podem ser SAP ou não, mas a gente tem condição de consolidar tudo isso numa camada de dados bastante contextualizada. E outro ponto é a governança, né, pessoal? SAP também é uma empresa alemã, obcecada por compliance e tudo mais, mas a gente realmente tem uma organização muito importante de IA responsável, confiável e de forma a minimizar qualquer risco, tá? A SAP é a única plataforma de IA que tem a ISO 42001, tá? Que é uma certificação de governança de IA. Então, hoje pode parecer um tema menor, mas colocando em escala, escalando, agentes trabalhando com agentes entre as empresas, esse ponto ele é crucial e muitas vezes não está sendo levado em consideração aí nos comitês, tá? Então, como eu comentei, temos aí mais 120 processos críticos cobertos com a IA da SAP, dentro da nossa base de conhecimento, que é o Knowledge Graph, né? O que é o Knowledge Graph, né? Knowledge Graph é uma memória estruturada, é uma memória conectada, tá? A IA por si só, se você utiliza um LLM genérico, um LLM que vai tentar, entre aspas, né, adivinhar aquilo que é a melhor resposta, na verdade são modelos estatísticos que produzem, né, a resposta, na verdade ele se baseia naqueles dados que ele já tem. Quando ele tem um mapa estruturado em que as informações têm as suas fontes confirmadas e fontes confiáveis, a IA é muito mais eficiente. Ela sai daqueles 80% de eficiência e aí sim chega nos níveis que são suficientes para uma operação de uma companhia, de uma empresa, né? Imagine a gente sempre, quando a gente estuda qualidade lá, Six Sigma e tal, a gente sempre fala, né? Pô, 80% tá bom? Depende, né? Se for 80% de eficiência numa companhia aérea, sendo que 20% dos voos não vão funcionar, ou vão cair, ou não vão chegar, tá muito longe de ser eficiente, né? Então,
a gente precisa realmente buscar esses níveis de qualidade e da acuracidade próximos do ideal, né? E, novamente, a SAP tem uma governança empresarial que pode ser comprovada e que segue todas as certificações da indústria, seja ISO 42000, 27000, ou a gestão de qualidade da ISO 9000. E dentro de uma companhia, hoje, o que o RP é? Ele é o cérebro da empresa. Tá? O RP é que faz essa entre aspas, confusão ser organizada. Coloca esses processos que estão isolados de uma maneira ordenada, né? Seja finanças, supply chain, recursos humanos, a operação em si, né? Ou toda a parte de customer experience, né? Tudo isso o RP ordena e ele permite que a gente, a partir da ordenação, possa tomar as medidas e possa tomar ações. A partir do momento que a gente coloca os agentes de IA para trabalharem dentro do RP e não ao lado do RP, ou sobre o RP, ou integrado com o RP, toda essa capacidade, né, não só de pensar, ela passa a ser a capacidade de agir, né? O RP passa a executar as funções e ele não vai ser uma IA que simplesmente vai ser um assistente para te ajudar. Realmente, o RP passa a ser autônomo. E esse é o conceito que a gente traz de Autonomous Enterprise. A empresa autônoma, que não não é uma empresa que vai rodar 100 pessoas. Não é isso. É em que as pessoas vão poder fazer o melhor do seu trabalho. É um conceito, de novo, que a gente tem o Human in the Loop, que a gente tem as pessoas no centro tomando as decisões mais relevantes, mas ao lado dos agentes e assistentes de IA que vão trazer toda essa informação e executar aquilo que for determinado, certo? Toda a empresa, né, vai acabar rodando de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais eficiente, e o negócio vai responder muito mais rápido ao que acontece no mercado, né? Todos esses estímulos que o mercado tem. Então, se tem uma guerra, se fecha lá o estreito, se a gente tem uma deficiência na cadeia de suprimentos, como que a companhia vai reagir? Quantos desses dados podem ser analisados manualmente até que a gente consiga ter uma resposta, né? Então, por trás disso tudo, a gente vai ter os agentes reagindo, entendendo, analisando, e por debaixo disso tudo, a SAP também apresenta a Business AI Platform, né, que é uma evolução do antigo BTP, né, onde a gente vai ter toda a capacidade de expandir esses agentes, de customizar, de criar as nossas próprias aplicações de IA. E quais são os elementos-chave aqui dessa empresa autônoma, né? Eu vou passar aqui bem rapidamente, porque a gente vai estender um pouquinho em cada um desses pontos, tá? Então, primeiro de tudo, a Joule passa a ser, ela é a camada de conexão de user interface. Ela é o front para o usuário, tá? Todos os dados, toda a parte de interação, tudo isso vai ser feito através da Joule. Ela passa a ser Joule Work, ela passa a ser muito mais do que simplesmente uma assistente que fica ali fazendo chat com o usuário. Tá? Autonomous Suite, né? Então, todas as aplicações que vão rodar em conjunto. Tá? Então, tudo isso está retrabalhado, reestruturado
através dos agentes que vão executar os trabalhos aí end-to-end. Toda a parte de Industry AI, né? Então, a IA com conhecimento de indústria, através dos conhecimentos dessa experiência de processos, tudo isso que a gente que a SAP já conhece, os modelos de dados, as regras, né, de negócio, as regras de compliance, as regras que cada business precisa atender, né, toda a parte regulatória, tudo isso vai estar já embarcado. E, finalmente, aí a parte do Business AI Platform, que é realmente todo um modelo de desenvolvimento. Ao final, eu vou mostrar como isso tudo se conecta de uma maneira prática, tá? Como que isso realmente na prática funcionaria, tá? E aí a gente tem a parte da transformação que a gente pode acelerar, tanto através do RISE como através do GROW, ou seja, através de uma migração mais específica, mais customizada para alguns tipos de negócio, ou através do GROW, de uma metodologia que a gente vai implementar o RP a partir começando fresh, né? Reiniciando, resetando para que a gente possa ter todas as novas práticas de uma maneira mais transparente, aí, mais tranquila. Então, o que é a Joule? A Joule vai fazer o trabalho operacional. A Joule Work, que é a evolução da Joule Base, do nosso assistente, ela que vai trazer realmente respostas para o usuário, vai estar com um contexto super personalizado, um modelo dinâmico, pronto também para trabalhar e integrar com toda a parte de desenvolvimento e também trazer essa parte de fluxos os workflows agênticos, né? Os agentes de IA. Então aqui eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês qual é a visão, como isso vai funcionar. Então a nova interface, a interface que o usuário vai trabalhar. Então, ele pede ali quais são todas as partidas em aberto para a empresa que ele está trabalhando. Ele quer trabalhar aquela primeira. A Joule já traz, né, toda a parte de informações e, além do que, uma conexão para que se possa, de repente, já desenvolver ou começar o trabalho de algum agente ou uma extensão. Tá? Então, é assim, essa é a carinha que a gente vai ter daqui para frente. E a empresa autônoma, né? A empresa autônoma, eu acho que essa primeira frase ela explica bem, né? As pessoas dão o direcionamento, vão tomar as decisões, vão realmente entender para onde o business deve ir. Os assistentes, eles coordenam tudo isso, e os agentes são realmente quem executam. Os agentes são as aplicações que têm realmente o passo a passo ali do que deve ser feito dentro das operações e dentro das empresas, tá? Então, dessa forma, o negócio ele roda de uma maneira muito mais linear, muito mais assertiva, né? E é possível reagir a qualquer tipo de disrupção de maneira muito, muito mais rápida, tá? O Autonomous Suite, ele é como se fosse uma só plataforma, né? São aplicações que vão estar integradas, conversando em si, mas sem essa disrupção, sem esse isolamento, em que muitas vezes, quando você tem diferentes aplicações, sem ter um mínimo ali de conexão, são silos, né? Cada área a área financeira trabalha separado do supply chain, que trabalha separado de RH, e são silos e que essas áreas da empresa não se conversam. Nesse modelo aqui de autônomos, a gente tem muito mais os processos sendo trabalhados, sejam quais áreas eles tocam, e a gente tendo a empresa baseada em resultado, em outcome, certo? A gente consegue fazer toda a rastreabilidade, com toda a trilha de auditoria, com toda a possibilidade de ter uma plataforma aberta, né? Trabalhar com outras tecnologias, mas tudo isso integrado e conversando dentro da empresa,
Então, aqui, por exemplo, digamos que a gente tivesse um agente de finanças, né, que estivesse trabalhando aqui com foco no fechamento financeiro. Então, a gente vai ter um assistente do fechamento financeiro, é um primeiro nível que você tem, e este assistente, ele coordena diversos agentes. E esses agentes, eles vão trabalhar com a parte contábil, com a parte de analíticos, com a parte de análise financeira, contabilidade de ativos, né, ou até detecção de anomalias, conciliação, lançamentos. Cada agente vai ter a sua lista de tarefas e o assistente que coordena e executa tudo isso. De forma que hoje, pelos levantamentos que a SAP já fez, a gente tem aí entre 10% e 20% na redução, pelo menos, né, de cada fechamento, e 20% a 30% aí na geração do razão nas operações de fechamento. Então, você já começa a ter ganhos de produtividade muito altos, liberando, né, as pessoas para que elas possam fazer outras atividades. A gente conversou bastante aqui da IA, né, com conhecimento de indústria. Então, aqui, na verdade, é onde a SAP se destaca mais ainda. Tá? Você ter o conhecimento específico das mais de 25 indústrias que a SAP já opera, em que por volta de 30 mil empresas, né, permitindo que a SAP treinasse a IA com os seus processos, com seus conhecimentos do seu negócio, do seu business. Então, tudo isso faz com que a IA da SAP se destaque frente a IAs genéricas. Muitas vezes, pessoal, a gente coloca tecnologia por tecnologia, né? IA por IA ou TI por TI. Então, eu vou colocar aqui uma tecnologia que eu acho que é de ponta. Porém, a tecnologia ela é uma ferramenta, certo? Se ela não trouxer um contexto de negócio, se ela não tiver aplicada a um certo business, se ela não tiver uma função específica, simplesmente a gente está colocando TI e fazendo um investimento e gastando um dinheiro sem exatamente a gente saber para que aquilo ali vai funcionar, certo? Então, de novo, a SAP passou mais de 50 anos co-inovando e inovando juntamente com vocês, com os clientes nas indústrias. Isso nos dá esse background, nos dá essa possibilidade, né, de criar IAs com conhecimento dos negócios, tá? E implementar tudo isso a esse conceito da Autonomous Enterprise. Tá? Então, imagine aqui, por exemplo, que a gente tivesse, esse caso até bem interessante, a gente tivesse um assistente, né, dentro da Autonomous Enterprise para fazer gestão de ativos numa empresa de oil and gas. Então, claro, o que o cliente, né, o que um CFO aqui quer no final? Ele quer essa geração. Bom, para começar, todo mundo quer o problema resolvido, certo? A gente quer ter uma automação que resolva o nosso problema e não crie outros que a gente ainda tenha que trabalhar. Se a gente estivesse num fluxo em que a gente vai passar aqui por uma decisão de um conselho e vai depois levar isso para uma equipe de gestão de ativos, e depois a gente vai ter a verificação através dos engenheiros, e depois a planejamento de manutenção, equipe de logística, passar tudo isso aqui hoje manualmente. Você tem processos em que você vai criar reuniões, você vai ter calls, você vai ter documentação, manual, assinaturas, tudo isso vai estar sendo feito e gerando aqui uma carga de trabalho gigante, envolvendo módulos, né? Todos os módulos que a gente conhece aí de produção, né? Os módulos são todos aqui, o RP em si e toda a parte que a gente já trabalha. Se a gente tivesse aqui agentes, a gente poderia ter, por exemplo, 4 agentes, a gente poderia ter um assistente e 4 agentes aqui trabalhando, né, em todas essas atividades, tá? Então, você teria aqui assistente de gestão de informações, um
um agente aqui de saúde do ativo, um agente de manutenção, um agente de logística, e que estaria orquestrando todos esses trabalhos, e ao final a gente estaria gerando os dados, toda a informação consolidada, todas essas atividades que estão aqui executadas, e a gente teria toda a nossa cadeia de suprimentos e a gestão aqui de ativos resolvida. Então é isso que a gente quer trazer, tá? Não é simplesmente a gente colocar IA para trazer um assistente ou algum tipo de informação ao processo que roda hoje, mas sim reestruturar todo o processo de uma maneira diferente, uma maneira autônoma e através desses agentes. Certo? Finalmente, pessoal, posso falar aqui um pouco do que é a Business AI Platform, né? Como eu comentei com vocês, a evolução do BTP. Aqui a gente vai conseguir criar, executar, trabalhar, customizar e desenvolver as suas próprias tecnologias, os seus próprios agentes. A SAP vai entregar uma quantidade bastante grande de agentes, tá? Tanto criados pela SAP quanto criados pelos nossos parceiros, né? Que conhecem extremamente de negócio, tem tanta, ou até em alguns casos até mais expertise que a própria SAP. A gente tem a Essência aqui com conhecimento em várias indústrias, para o caso do Brasil, engenharia, construção são super especialistas, então realmente tem muito valor aí a agregar. Mas hoje a gente já tem mais de 300 agentes, né, desenvolvidos ou em testes beta ou já em produção. A SAP, como eu comentei com vocês, a gente tem mais de 7 milhões de data fields, né, de campos de dados integrados naquele knowledge graph, né, nesse grafo de conhecimento. Então, quando os agentes eles acessam esses dados, né, a acuracidade ela é praticamente 100%. Tá? Então, você tem ali um ganho, né, nas respostas da sua IA de uma maneira exponencial. E hoje a gente tem mais aí de 55 mil agentes gerenciados por esse hub, tá? Em todos os clientes operando. Então, os clientes hoje, eles já têm... a gente tem, na verdade, milhares já de clientes operando com os agentes, sendo próprios, sendo de parceiros, sendo da própria SAP, e hoje a gente já gerencia aí a atividade de mais de 55 mil agentes operando nesse ambiente. Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês, vai demorar 5 minutinhos, mas é um vídeo que conecta praticamente tudo isso que eu falei até agora e vai poder dar um pouco mais de ideia prática para vocês. A pricing operations manager turns to Joule and asks, "What are my top 3 business opportunities for improvement?" O som tá saindo. Joule analyzes business data and enterprise context to identify and rank the highest value improvement opportunities, helping prioritize where action should begin. To explore the top opportunity, Joule creates a collaborative workspace that brings together relevant pricing insights and business context for deeper analysis. Joule generates an executive summary highlighting pricing discrepancies, chargeback trends, and margin risks, helping quickly identify the underlying business challenges. Based on its analysis, Joule recommends building a sales pricing validation agent to automate price validation, protect margins, and reduce manual effort before customer orders are processed. Here we are in Joule Studio, where I can extend, build, and integrate agents. What I love about it is that it's fully integrated with the SAP ecosystem, but still open, and that I can build enterprise-grade agents without writing a single line of code. Joule already has our process consultants' findings from the previous demo uploaded. I use them to build a new sales price validation agent to analyze why the margin is decreasing. We tell Joule what we need to achieve, not how to do it. That's a game changer for how we deliver value to our clients.
And here's where Joule starts to feel less like a tool and more like a colleague. It checks back with critical questions about our business. Which system owns pricing today? How does success actually look for this solution? Joule Studio can discover agents in our landscape. 2 of our own governance agents already do part of the job that we need, so they are automatically included in our solution. I can now review the generated intent and problem statement, and I get transparency on the main sources, the business process, and the data products. Every connection is documented. That's exactly what I expect from all that context. Joule is generating a product requirements document, a clear blueprint that used to take weeks. It's now available in a few minutes. And if anything needs adjusting, I can do it right here in the chat. For example, adding a requirement to include margin protection for everything below 1.5%. And now it's time for Joule Studio to start building. The heavy lifting on my side is done. While this is running, I'll jump over to an agent that I prepared earlier to walk you through what's happening under the hood. Here we can get a clear overview of our full multi-agent system. Based on the integration with N8N, 3 agents are working together, all coordinated through a single orchestrated workflow. The design shows all the tools and configurations used by the agents. And Joule also automatically generates evaluation scenarios based on my data and landscape to validate the performance of the solution. This solution is exactly what it takes to reduce pricing disputes and protect margins at scale. And this is how we turn expertise into intelligent agents that run the business. From insight to intent to impact. An urgent pricing validation request arrives on my mobile device, notifying me that sales order number 123184 has fallen below the approved margin threshold and requires my decision. I open Joule and it immediately provides the complete business context behind the request. I simply switch to voice mode and ask Joule naturally for its recommendation. Joule explains the pricing situation, highlights the business impact, and recommends accepting the current price because this is one of our top customers and the financial impact remains within the approved business threshold. With the full context available instantly, I approve the recommendation. Joule updates its company memory with this decision for similar future scenarios and immediately processes the order. This is how Joule brings intelligent, context-aware decision-making to business users. Anytime, anywhere. After deployment, the Sales Pricing Validation Agent is continuously monitored through AI Agent Hub, providing real-time visibility into agent health and business performance. Usage analytics and quality metrics help measure adoption, task success, and AI effectiveness, ensuring consistent business outcomes. With SAP Signavio Process Intelligence, organizations begin mining AI-driven processes to gain deeper operational insights. The AI Agent Operations Dashboard provides a complete view of sessions, success rates, agent variance, and overall operational performance. Performance dashboards reveal key business metrics such as pricing accuracy, exception trends, resolution time, and processing efficiency. Process conformance ensures pricing decisions follow business policies, while highlighting opportunities for continuous optimization and improvement. Muito bom. Muito Eu não bom. precisava ter falado nada, né, pessoal? Eu devia ter posto o vídeo logo. Eu fiquei 30 minutos falando, o cara mostrou tudo, né? Ô, Bechara, se eu puder fazer só um comentário aqui, a gente tem, né, em algumas reuniões com os clientes, né, a gente, nos debates ali, sempre vem a pergunta, né, migrei agora? Eu acho que está aqui um sabor, um flavor aqui do que a gente tem de oportunidade, né, quer dizer, tem uma pista aqui absurda de inovação para a gente explorar e eu acho que é muito legal o que você trouxe até aqui para a gente. Vai continuar, mas queria só fazer esse comentário, né, porque pós-migração eu acho que para mim, isso aqui é a cereja do bolo, com certeza. Não, com certeza, legal, obrigado. Não, é isso mesmo, né, pessoal? A gente fala tanto, né, de migrar, mudar, vamos para lá, vamos para cá, mas acho que um ponto realmente que eu sou muito favorável, né? Migrar por migrar, fazer projetos que vão te levar para o mesmo lugar que você já está,
será realmente? Mas é que eu preciso, que eu tô, não sei o quê, que é o suporte, que isso, aquela... Ok, mas, claro, ninguém vai ficar numa tecnologia lá usando uma, né, o PC o Pentium 100, ninguém vai usar isso. Mas, quando a gente faz esse projeto, e já que vamos fazer, vamos trazer benefício para o negócio. A gente tem que trazer um benefício para o negócio, a gente tem que trazer uma melhoria para as pessoas, a gente tem que trazer algo diferente. Não basta apenas a gente estar trocando de tela, ou às vezes nem tela, né? Às vezes nem a tela muda, a gente só está trocando aonde é que está o nosso hosting. Então, é muito importante esse ponto. Você foi muito bem aí, Bruno, que tem que trazer um benefício. E não importa onde você está, pessoal. Não importa em que momento você está. Você pode estar, como eu comentei, lá no Pentium 100, você pode estar já quase lá, você pode estar... Em qualquer momento da jornada é possível a gente trabalhar e a gente definir como a gente vai fazer. E é outro ponto, né? Afinal de contas, estamos mostrando tanta IA, tanto agente, tanto assistente, tanta coisa. Será que não tem nada para ajudar vocês a mudarem? Tem sim. Então, hoje também já temos, a SAP já tem agentes que ajudam nesta migração, nessa mudança. Tá? Você tem os agentes que vão trabalhar em toda a parte de transformação, seja o caminho Rise, seja o caminho Grow, a gente vai ter os agentes que vão ajudar tanto em configuração, extração de dados, extração dos modelos. Vocês viram ali no vídeo, por exemplo, como o Signavio trabalha já integrado, né, trazendo toda essa análise, tanto do processo quanto da utilização. Então, sim, tanto do ponto de vista na jornada RISE, que a gente chama, jornada para o cliente base instalada, para o cliente que vai precisar de uma solução talvez mais customizada e menos... que use menos standard, ou o novo cliente, o new name, que a gente chama, né, o cliente que não está na SAP ainda, ou que utiliza mais processos standard, e a gente vai trabalhar realmente numa jornada que a gente chama Grow. Tanto um quanto o outro vão conseguir trabalhar e a gente vai trazer para vocês essa automação. Aqui é um pequeno comparativo, tá? Se vocês olharem os dois videozinhos, são dois usuários fazendo a mesma atividade. Uma na plataforma, digamos, atual / antiga, e outro já na plataforma nova, com a Joule Studio, com a Joule Work, desculpa, já fazendo a mesma operação. Então, basicamente, pessoal, a gente consegue ver aqui, materializar do que a gente está falando, né? Hoje, eu vejo muitas pessoas até na vida pessoal, né, dizendo que, olha, eu não uso mais nem o Google, eu só uso o ChatGPT para tudo, nem que seja para fazer um Google avançado, né? Então, se a gente está hoje, né, tão acostumado com uma interface que né, seja em linguagem natural, que nos permita realmente essa interação. Vocês viram no vídeo ali, o cara ali nem digitar ele quis, ele já quis falar, né? Veja como é que é hoje, né? Então, esse é o tipo de transformação para o usuário que a gente traz, mas mais do que isso, é a transformação através dos agentes, dos assistentes, do conhecimento de indústria, da automação e da governança, pessoal. Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, é que quando a gente implementa IA, e eu falei com mais de 10 empresas diferentes sobre esse ponto, e praticamente foi um consenso de que as empresas não estão se preocupando com a governança, com a responsabilidade, com a parte até ética do uso, e muitas vezes estão delegando, né, este tipo de situação para outros. E esses outros pode ser que não tenham as mesmas
preocupações. Tá? Legal, eu estava até vendo aqui, você comentou, né, Bechara, da questão do cara nem digitar, só tá por voz, estamos resolvendo até um problema de medicina do trabalho, né? Não vão ter mais tendinite nem mais tem aqui por mais, repetição, né? já libera o dedinho de todo mundo. Pessoal, então era isso. Esse era o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Claro, tem muito mais, podia estar aqui o dia inteiro falando, todos os detalhes técnicos, né, de como se implementa, de como se roda, de como realmente a gente coloca, mas isso a gente está à disposição para conversar com vocês, para fazer uma reunião individual, pequenos grupos, quem tiver aí dúvidas em comum, a gente está à disposição para ajudar vocês. Nossa mestra de cerimônias aqui vai fazer as vozes aqui, né, junto com a Carla e tal, que tem umas perguntas no chat, mas o que eu queria deixar aqui de comentário também, né, olhando pela perspectiva mais de tecnologia aqui que você apresentou para a gente, Bechara, que é muito legal, esclarecer um pouquinho, né, é sempre bom, né, do papel da Júlia ali no mais alto nível, os assistentes, os agentes, então mostrar um pouquinho dessa estruturação, acho que é muito legal. E para mim, eu acho que o comparativo ali é matador, né? Então, quando a gente deixa ali a visão do que seria a operação empresarial clássica ali na mão versus o que o agente está pilotando, é fantástico. Acho que muito, muito bacana para a gente mensurar, né, a diferença e o quanto que a gente tem aqui de oportunidades, né, de acelerar negócio, de melhorar a qualidade. Acho que é fantástico, muito bom. Legal. Vou passar para a Carla passar as perguntas, Carla. Eu acho que é interessante, né? Vamos lá passar as perguntas. Bom, eu vou ler a pergunta. Ricardo, você prefere, deixa eu ver a dinâmica que você prefere. Se você prefere ir olhando aqui as perguntas e você mesmo lê e responde, ou você prefere que eu possa ler aqui para vocês? Não, assim, a menos que já tenha sido respondida alguma, senão eu vou passando aqui. Então tá bom. Então eu vou vendo aqui. Julie depende do Fiore, sim. Tá? SAP-GUI não. Na verdade, pessoal, vou expandir um pouco. O ambiente on-premise em geral, ele não permite que a gente implemente a maior parte da IA, tá? Por quê? Porque a gente precisa de dados. Os dados estão em nuvem. Então, a IA ela não vai executar no seu ambiente on-premise, a menos, claro, que você crie seu próprio LLM, seu próprio modelo. O que a gente realmente recomenda, né, é que a gente tenha a migração para uma das soluções em nuvem, seja a nuvem privada, seja a nuvem pública. Agora, vocês podem utilizar o AI Platform, né, como se fosse o antigo, né, BTP, para sim desenvolver e customizar as suas próprias IAs, os seus próprios agentes de IA. Aí sim é possível através da AI Platform. Acho que a gente tem uma mãozinha. Oi, Luiz. Oi, bom dia. É que eu que fiz a pergunta, é que nesse caso, Ricardo, é um ambiente já em nuvem, na nuvem privada da SAP, porém não fiorizado. Então ele é sim dentro do Rise, mas nesse caso também não. Ele tem que estar fiorizado, mesmo ele estando no Rise, correto? Mesmo estando no Rise, correto. Ok. Tem algumas questões também, pessoal, de versão, tá? A gente sempre precisa uma parte da IA que na 2020, até na 2021, algumas coisas a gente consegue ativar, na 2023 a maior parte, mas assim, praticamente agora tudo está sendo desenvolvido para as últimas versões, né? Então pouca coisa a gente vai conseguir. Mas, de novo, aplica a mesma regra também. Se você tiver agentes ou customizar os seus agentes, toda a Business AI Plataforma 100% disponível para vocês. Tá? Autônomos acessa transações ex. Vocês também através de agentes customizados. Sim, você pode criar os agentes que possam executar transações customizadas também. Não há problema. Os agentes da SAP, eles partem do princípio das transações standard, tá? Mas nada impede de você
customizado. Aqui tem um reforço, né, Bechara, na linha do Clean Core e das Best Practices. Quanto mais Clean Core, mais Best Practices, mais potenciais de utilizar o que a SAP já está disponibilizando de agentes a gente vai ter, né? Então, quanto mais customizado... Exato. Não, sem dúvida, até por uma questão de estabilidade, né? Você passa a ter um ambiente mais estável que facilita a nossa implementação de novas funcionalidades, né? Toda vez que a gente tem um ambiente o mais standard possível, é mais fácil também de fazer essa atualização, da gente fazer essas implementações, tá? Então, para usar a Julia, eu preciso do Signavio? Não. Não. Nenhuma dependência de Signavio, tá? A Julia pode ser usada por operadores, a Julia pode ser usada para os desenvolvedores, tomadores de decisão. Ela está disponível para qualquer um. O Julie Work está disponível para qualquer usuário e ela vai, claro, de acordo com os acessos que o usuário tem, acessar e trazer aquelas informações. Ela pode ser desde um simples assistente de regras do RH até efetivamente o que a gente demonstrou aqui, desenvolvendo um agente. Então, aqui a parte do on-premise a gente já falou. Como se faz o licenciamento? Se faz de duas formas, tá? O que for agente que a SAP entrega, o licenciamento é feito através de AI Units, dos tokens. Aqui alguém comentou aqui se era através de tokens. Sim, o que for agente entregue pela SAP. O que for agente desenvolvido por vocês, eles vão consumir BTPEA, CPEA, créditos BTP. Tá? Então, é isso. Outro ponto que é interessante. O desenvolvimento, neste momento, ele está free. Então, vocês não têm custo para desenvolver. Vocês teriam o custo para hostear e publicar em produção. Mas o desenvolvimento, a parte de desenvolvimento, ela não tem custo nesse momento. Tá? Então, assim, a Julie Studio, né, como a gente diz, nesse momento ela não tem custo. Mas, assim, sempre, cada caso é um caso, cada contrato é um contrato. Eu não sei exatamente, principalmente se o cliente já for base, tá? Sempre dá uma checada, ver se, eu já tenho AI Units, eu não tenho, como é que foi. Agora, a Julie Base, que é a Julie que a gente chama aqui, a Julie para o usuário comum, né? E o que eram os casos de IA embarcada que a gente tinha, né? Até então, a partir do mês de agosto, tudo isso passa a ser grátis. Então, toda a utilização da Julie para usuário comum, todos os antigos casos de IA embarcados no RP, eles passam a não ter mais custo. Tá? E simplesmente o que tem custo são os agentes de IA, não mais aqueles casos comuns embarcados ali. Não, a Julie Work não é só para SAP Grow, é para SAP Rise também. Claro, a gente disponibiliza o vídeo, inclusive eu vou procurar ver se tem algum com legendas. A o pessoal gente, pedindo só para aproveitar, apresentação. desculpa, não, o vídeo nós vamos colocar no YouTube, a gente vai depois colocar o link aqui, tá? No canal da Essence, ok? A Julia escreve e monta programas ABAP, sim. Escreve e monta programas ABAP. Os dados do BW, o que eu sugiro aqui? Tem uma pergunta sobre BW. Eu sugiro vocês trabalharem aqui com a Essence sobre a conversão do BW para o BDC. Tá? O BW puro em si, ele não tem esses conectores. Mas se vocês fizerem a conversão para BDC, ela não é complexa. Tá? E ela vai permitir que você tenha acesso a tudo isso, todos esses acessos, inclusive Databricks, que é a IA que está dentro do BDC. Tá? Então, eu
Natália, o pessoal depois entra em contato com você para explicar direitinho como é que é esse processo de migração do BW, tá? Perfeito. A Julie, sim, ela respeita os controles de acesso, tá bom? Então, por exemplo, tenho um acesso lá de self-service só para fazer apontamento de horas. Não adianta eu querer falar para ela que eu quero abrir uma ordem de compra. Tá? Se eu não tenho esse acesso, ela vai dizer que não está dentro do contexto. Tá? As versões a gente pode esclarecer, depois a gente manda direitinho o que tem em cada versão. A partir da 2021 do Private já está disponível e o Public, né, o Grow, só tem uma versão, né? Então sempre está todo mundo na mesma versão. Uma ou outra coisa, alguns agentes vão entrar agora na 2608, que é a versão de agosto. Então agora já na versão de agosto do Public vai ter muita coisa nova. Tá? Já vai entrar bastante coisa, mas como é nuvem pública, entra para todo mundo, né? Para todo mundo ao mesmo tempo. Não há necessidade, tudo é construído através dos prompts. Tá? Inclusive, a gente até teve o nosso diretor de marketing lá no Sapphire, ele ficou todo feliz que ele voltou falando, fiz meu primeiro agente. Então, assim, o cara que era o diretor de marketing, eu vou ser sincero, pessoal, às vezes me dá até um pouco de medo, mas o diretor de marketing cria um agente, a gente já fica preocupado. Eu posso falar porque a minha formação original, na verdade, é marketing, tá? Eu me formei em gestão de marketing. Então, posso falar dos marqueteiros lá. O que mais temos aqui? Mudança de cobrança que passa a ser grátis a partir de agosto. Esse benefício é global. Sem dúvida, é global. Tá? Para qualquer... Não, mas migra... Ô, Gustavo, migra seu contrato para o Brasil, não seja por isso. Fica tranquilo, traz o contrato para cá. Estamos à disposição, né? Existem, sim, os conectores para os data lakes externos, inclusive para automação. Eu acabei passando aqui um pouquinho rápido, mas assim, a SAP, ela trabalhou com vários conectores através de Integration Suite. A gente consegue criar, inclusive, o N8N, né, que é um conector de automação muito conhecido do mercado, e toda a parte cloud, e inclusive aqui interna para nós, tá muito interessante. Eu estava até essa semana, segunda-feira, a gente estava numa sessão em que a gente conseguiu, a gente está utilizando o Cloud Code Desktop para fazer o acesso aos modelos da própria SAP. Então, está muito interessante. Tá? Tem bastante integração. Então, todos esses modelos aqui eles estão disponíveis, né? E todas essas conexões, inclusive Google Cloud, AWS, Snowflake, Databricks, tudo isso disponível. Mas esta parte extremamente relevante, né? Dentro de um processo de governança, tá? Com certificações, respeitando GDPR, LGPD, todo acesso à informação que a gente faz. E sim, existem os agentes que podem fazer as configurações, sem dúvida. Aliás, aí a gente entra até numa outra parte que eu não comentei aqui, mas nós temos a Julie for Consultants e a Julie for Developers. Então, a Julie for Consultants é uma consultora com mais de 50 certificações SAP que permitem que vocês utilizem, os consultores utilizem. Há um ganho de produtividade bastante alto, mais de 30% aí de ganho nessa produtividade dos consultores, e tem a Julie for Developers, que é extremamente especializada para desenvolvimento ABAP, desenvolvimento de código, análise de código, engenharia reversa, análise de transações ex, tudo isso, ela ajuda bastante. E até para confirmar esse ponto, Bechara, para ver se eu não estou com uma informação antiga, para os parceiros, ela segue free também, Julie for Developers Consultants, até setembro, né?
Então, a Julie for Developers, ela na verdade estava free até o dia 31 de maio, Tá. para ativações até o 31 de maio, com uso até setembro, tá? Então, Legal. assim, se foi ativada até 31 de maio, sim, ela não tem custo para o uso até setembro, mas se ela não foi ativada ainda, aí sim ela passa a consumir AI Units. Tá? É bem pouco, 0.007 AI Units por request, mas para ativações agora ela já está sendo cobrada. Tá bom, boa. Tá bom? E sim, sem dúvida, para a gente monitorar o sistema, vocês podem até criar agentes para monitorar a saúde dos sistemas, dumps de memória, utilização de memória. Cara, assim, a gente começa a ficar criativo aqui, a gente pode criar muita coisa o que eu realmente sugiro, pessoal, testem. Aproveitem, para quem já tem AI Units, ativa lá um usuário de Julie for Consultants. Para quem não tem, procure quais são essas promoções, entre aspas, aí, esses modelos que a SAP está oferecendo. Tem muita coisa que ainda está free, que está com uso, que está sem custo. Então, assim, testa, veja rodar, faça um piloto, faça uma prova de conceito, não tem nada super complexo, tem um monte de demos e de ambientes que vocês podem visualizar a IA funcionando, tá? Mas assim, é um momento bem interessante, né, para quem curte aí tecnologia muito mais, mas assim, um momento muito importante aí para as empresas realmente fazerem essa virada e a gente conseguir trazer esse benefício para vocês, tá? O que mais importa aqui, Essa linha, pessoal, né, Bechara? não, só para Não, finalizar, eu só ia assim, complementar. Vai lá. o importante é vocês usarem. Usem, tá? Porque senão a gente fica muito complexo, a gente elucubra demais, faz discovery, faz workshop, faz isso. Cara, elege lá um problema, coloca aquilo para rodar, verifica como funciona, acerta, ajusta, não vai ser na primeira, que nem prompt, né? A gente vai falando lá com os caras até o cara responder direito. Mas essa é a mensagem que eu tinha, Emílio. Fica à vontade aí. Não, brigadão, Bechara. Não, e só para complementar, né, pessoal? Nós aqui da Essence, a gente tem ajudado os nossos parceiros a exatamente como o Bechara comentou, começar pequeno, né? Começa com o caso de uso. Se vocês internamente têm conhecimento e se sentem à vontade de usar, para quem já tem AI Units, ok, mas para quem, olha, eu preciso de um apoio. Nosso time comercial, nosso time de arquitetura aqui, através do Bruno, a gente fica à disposição. A própria Essence, em conjunto com a SAP também, se vocês tiverem um case específico para implementar, a SAP faz esse suporte, a Essence também ajuda. Então, coloco à disposição aqui, em nome da Essence, todo o nosso time comercial e nosso time técnico, em parceria com a SAP, para que vocês comecem essa jornada, né? Deem o primeiro passo e que com certeza é uma jornada que veio para ficar aí. Maravilha, É isso aí, gente. pessoal. Deu tempo. Vocês estão bons de cálculo aí, hein, Bechara, Anne? Ficou na risca, hein? Precisão aqui alemã. Emília, a gente aqui é obediente, entendeu? Os mandaram, a gente obedece. Não tem. A Anne mandou, a gente tempo, obedece. Sem dúvida. Ainda mais que ela mora aqui no condomínio do lado aqui da minha casa, já pensou? Para tacar um ovo aí é fácil. Vem aqui me dar bronca pessoalmente. A briga. Gente, não, mas assim, muitíssimo obrigada, Bechara, foi fantástico. Valeu, eu acho que deu para dar uma degustação para todo mundo. Gente, como o Emílio falou, Bruno, nós estamos à disposição, tá? O meu e-mail está aqui, mas de qualquer maneira tem todo o time da Essence à disposição para a gente conversar, para a gente ir além. Bechara, mais uma vez, obrigada pela honra, excelente explicação, leve, gostosa, é uma coisa que assim, né, não trouxe nenhum compliquês, muito bom mesmo.
E, bom, desejamos a todos uma excelente semana e estamos à disposição para a gente continuar esse bate-papo agora de uma maneira mais focada, um a um, tá bom? Obrigada, gente. Valeu, Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, boa. Obrigado, valeu. participação. Muita gente, mano.